questões que parecem ser extremamente importantes nesse momento. Todos nós precisamos ter em conta que estamos atuando no âmbito de um sindicato recém-criado. Quando nos sentamos com as 22 entidades que representam cerca de 100 mil servidores de carreiras típicas de Estado, ficamos até intimidados com a nossa fragilidade diante das organizações que os colegas servidores públicos já conseguiram. Auditores fiscais falam, por exemplo, em fundos de greve de 15 milhões. Os advogados da União falam, por exemplo, em trazer para uma reunião que houve aqui em Brasília. Nós disponibilizamos lá 60, 70 mil reais para trazer tantos companheiros dos estados. E o nosso sindicato, que não recebe aquele imposto sindical, que não tem nenhuma outra fonte, precisa pelo menos ter sindicalizados. Então nós não podemos deixar de solicitar aqui a todos os presentes, os que ainda não o fizeram, que por favor filiem-se ao sindicato. A contribuição é pequena, mas para o sindicato significa algo de muito grandioso. Já contamos aqui que nessa propaganda em que aparece na televisão Sindicamarati, nós não entramos naquele rateio em partes iguais com outros sindicatos, porque as entidades entenderam a nossa fragilidade. Mas ressaltaram que o importante para eles era que nós estivéssemos juntos. Então mantiveram lá o nosso nome. Mas nós não podemos ousar sentar numa mesa com eles para discutir valores na faixa de 300 mil reais por uma propaganda de 20 dias em televisão, porque nós estamos muito, muito aquém dessa realidade. Então nós não podemos deixar de fazer esse apelo para que o sindicato possa se fortalecer mais e mais. Também é preciso pensar que as pessoas que hoje estão envolvidas nas tarefas diárias do sindicato, inclusive pelas críticas que às vezes recebemos, já se deixa ver que não são pessoas que assumem para si nenhum poder grandioso de administrar melhor que outros, de realizar comunicações melhor do que outros e assim por diante. Também é preciso, então, que os colegas se mobilizem, que quando houver eleições do sindicato, me parece que isso está próximo, haja uma participação democrática ampla, que se formem chapas, que de fato haja mobilização, porque o fortalecimento do Sindicamarati, o nosso movimento deixou isso claro, é fundamental. Uma outra consideração inicial. Já contei aqui que na sexta-feira estive numa reunião com... Não deu para contar. Não deu tempo. Contamos na Secretaria-Geral. Na sexta-feira, a pedido do presidente do sindicato, fui até o MPOG, onde houve uma reunião com o senhor Walter Correia, secretário executivo adjunto do MPOG. Ele se dispôs a receber as 22 entidades representativas de carreiras típicas de Estado. Nessa reunião, quando pudemos assumir a palavra, nós dissemos que, ao contrário de outras entidades que estavam ali, que estavam iniciando operações padrão, paralisações parciais, etc., nós, no Itamaraty, já estávamos em greve, e essa greve foi extremamente necessária para nós, porque nós precisávamos romper barreiras internas sem as quais nós não poderíamos sequer ser recebidos no MPOG. Agradecemos ao secretário executivo adjunto
o fato de ter aberto a nossa mesa de negociação, que teve uma primeira reunião no dia 18. Agradecemos o fato de ele já ter agendado para o dia 12 uma segunda reunião, que não é de todas as mesas de negociação, mas especificamente da nossa mesa de negociação, porquanto o MPOG entendeu que até hoje nós fomos representados, bem entre aspas, pela administração do Ministério, e que nunca ressaltou algo que, na minha fala, eu pude ressaltar. Esta greve, pela repercussão que teve, ela teve o mérito de deixar muito claro que a execução da política externa depende das 3 carreiras que integram o Serviço Exterior brasileiro. Essa consideração também é importante, porque agora nós passamos a uma nova fase. Significa dizer que muda o nosso interlocutor. Na sexta-feira, o Walter Correia deixou muito claro o seguinte: até o dia 31 de julho, o governo não terá nenhuma resposta às demandas dos servidores. O governo está se organizando internamente, está fazendo reuniões, e o governo, ele insistiu, até o dia 31 de julho, não terá nenhuma resposta a ser dada. Quando os colegas ali presentes das carreiras de Estado disseram: bom, isso então é um convite para que eu radicalize lá a minha operação padrão, que já vai começar a ter efeito nos portos de Paranaguá, de Manaus, de Santos. O secretário executivo respondeu: vocês são um sindicato, vocês têm os seus instrumentos legais de pressão, usem seus instrumentos, estamos em um país democrático. O governo, por outro lado, tem também os seus instrumentos para responder às questões que julgar extremas, mas o que nós, governo, entendemos é que o melhor caminho é mantermos o diálogo. Disse que o negociador do governo oficial não é nenhum ministro de Estado, não é a presidenta da República, mas é o cidadão que é o secretário de Relações do Trabalho, o Sérgio Mendonça. É ele o negociador oficial do governo. E, curiosamente, estávamos em uma mesa em U, o secretário executivo aqui, o Sérgio Mendonça ao lado dele, e eu estava posicionado à direita desse U. Eu era a penúltima pessoa do lado direito. Quando disse isso, o negociador oficial do governo é o Sérgio Mendonça. Ele disse: ninguém mais está autorizado a falar pelo governo. Inclinou-se assim, olhou para mim e disse: nem mesmo o MRE. Significa que o MPOG avoca a si essa condição. Ele é o governo nesse momento e é ele que vai discutir conosco. A reunião do dia 12, simplesmente para a nossa entidade, o Sindicamaraty, é uma reunião técnica. Significa dizer o quê? Essa reunião, o Rafael estava lá, essa reunião foi agendada porque o MPOG não tem muito conhecimento, não tem conhecimento nenhum das nossas especificidades. Porque até agora nós tínhamos sido representados por um agente da administração. Então, eles precisam ter o conhecimento de algumas especificidades, porque é esse corpo técnico que vai discutir internamente no MPOG
como é que nós poderemos ser enquadrados na hora da concessão do subsídio. Então não é uma reunião em que a gente possa ficar criando muita expectativa, não. Não é reunião de decisão de nada. É uma reunião para conhecimento aprofundado das nossas demandas, das nossas especificidades, do trabalho que nós realizamos, para que esse enquadramento, ao ser feito, não crie para o MPOG, é o que os técnicos temem um pouco, uma quinta categoria de subsídio. Às vezes, decisões políticas levam a isso, mas isso cria uma dificuldade para o MPOG administrar depois as carreiras típicas de Estado. É uma reunião técnica. Quando o comando de greve propôs que chegou o momento de suspendermos a greve, é dentro desse quadro geral que se está trabalhando. É dentro desse quadro geral. Houve um momento de se sentar aqui com o senhor secretário-geral para romper todas as resistências e sacanagens feitas em outros âmbitos. Deu certo. Agora, o nosso interlocutor é Sérgio Mendonça, é MPOG. Então nós vamos começar tudo de novo, sem deixar de manter a nossa situação de alerta. Mas nós começamos um novo processo, e que é o processo que atinge o núcleo duro daquilo que nós estamos solicitando, que é a remuneração. Aí, não dá também para o comando de greve trabalhar sozinho nessa tarefa. Nós temos aqui o Jussielmo, que tem virado noites verificando tabelas, junto com o Rafael, em contato com as VIN, para que a gente pudesse chegar naquela tabela que vocês conhecem e que foi uma tabela consensuada com as 22 entidades da qual nós fazemos parte. Mas na discussão técnica com o MPOG, vai ser preciso fazer ajuste, tomar outro tipo de decisão, de enquadramento, e nós precisamos estar habilitados, ter conhecimento um pouco aprofundado da administração pública federal para conversar com o MPOG. Eu não me sinto habilitado a isso sozinho, acho que o Alexei também não, né? Acho que nenhum de nós se sente habilitado sozinho a fazer isso. Nós vamos precisar sim de um grupo de companheiros com quem possamos estar conversando no dia a dia e principalmente às vésperas de reuniões no MPOG, para que a gente chegue a bom fim.